que é justamente a peste bubônica e a peste pneumática. Agora que eu falei errado, vai todo mundo ficar falando Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar de peste negra. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Essa doença causou um estrago no fim da Idade Média e assusta a galera até hoje, né? Cara, eu te digo até que ela aconteceu já antes, de outras formas. Eu tava vendo aqui que ela aconteceu no início da Idade Média, ali até. Teve uma chamada Praga de Justiniano. Aí ela tinha esse nome justamente porque ela aconteceu lá no Império Bizantino, durante, né, o reinado do imperador Justiniano. Inclusive, ele teria contraído a doença e conseguiu sobreviver. E essa primeira onda aí que a gente tem notícia, né, entre aspas, ela teria vindo do Egito e através de rotas comerciais chegou até Constantinopla, né, e já fez um estrago lá. Isso aí aconteceu por volta de por volta de 540 depois de Cristo. Então, assim, a maior onda, assim, a mais famosa, que a gente já vai falar agora, ela acontece lá no século XIV, né? Do século XIV e depois no século XVI, XVII, ela volta. Então a gente vê que, é um caminho bem longo aí, né? Sim, são realidades essa doença vai... São realidades bem distantes, né? Inclusive, eu acho que quando a gente fala de peste negra, a galera já associa direto com essa que a gente vai falar hoje, que é a do século XIV, né? Os historiadores até tem algumas datas... A Idade Média, É a Idade Média, exatamente. Marcou o fim da Idade Média ali, né? Alguns historiadores, eles até têm algumas datas precisas ali que eles gostam de utilizar muito, que foi 1347 a 1351, 52, que foi o mais marcante ali, né? E diferente dessa de Justiniano que você mencionou, a do século XIV, as teorias, né, as especulações e as pesquisas já dizem que, na verdade, ela veio lá do centro asiático. As duas, na verdade, vão vir ali da região da Ásia, né? Apesar da porta de entrada lá da da praga de Justiniano ter sido o Egito, ela vem também lá da Ásia. E, tô vendo que você já quer começar a falar aí dessa segunda onda da peste do século XIV. Eu queria falar um negócio aqui antes, ó. O marco inicial, oficial da Idade Média é ali o 476, né? Depois de Cristo. Mas essa peste de Justiniano, ela contribuiu para dois fatores muito importantes para a história da Idade Média e da Europa, que é o enfraquecimento, né, do reino cristão, as invasões bárbaras, e também contribuiu para a ascensão dos muçulmanos, do Islã, pelo domínio muçulmano em regiões ali da Europa. Então, há uma relevância histórica grande dessa peste de Justiniano também. Não que tenha assim, uma ligação direta de causa e consequência, mas esses fatores estão relacionados de alguma forma. Ela realmente foi muito mortífera também, essa praga de Justiniano. Eu tava vendo aqui que estima-se... Assim, acredito que todas as estimativas que a gente vai falar aqui sobre esse tema, elas são debatíveis, né? Porque é muito difícil a gente ter estimativas assim concretas, a gente falar com certeza de coisas que aconteceram há 1000 anos, 1500 anos. Mas estima-se que só em Constantinopla, ali no ápice da praga, ela matou 5.000 pessoas por dia. Tem noção que é isso? Sim, coisa pra caramba. Pro século VI, tipo assim, é muita coisa, é muita gente, cara, é absurdo. Então, assim, teria matado entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, total. Assim, mas é um funil gigante, é um escopo enorme, né, de 500 mil para 1 milhão, então, assim, não é nem um pouco preciso. Mas é como eu falei, 540 depois de Cristo, cara, é difícil a gente precisar, né, mas... A noção que a gente tem seria essa aí. E de qualquer forma é muita gente, né?
Pô, tá maluco pra essa passagem aí da antiguidade pra Idade Média, né? As populações eram bem menores do que são hoje. Mas o massa é como ela foi repelida, né? Um papa chamado Gregório Magno, vocês viram isso aí? Ele teria feito uma procissão até o mausoléu de Adriano e lá teria aparecido o Arcanjo Miguel e aí ele teria conseguido repelir a peste aí de Justiniano. É interessante nessas explicações religiosas assim que esse Gregório Magno é o mesmo que dá origem ao termo de canto gregoriano? faço ideia. Porque os nomes repetem, né? E a gente já fez um episódio sobre qual melhor... O calendário gregoriano também. Pois é, a gente já fez um episódio aqui sobre os melhores e piores papas da Idade Média, e um deles que a gente mencionou como um dos melhores, estava a gente debatendo entre os melhores, era o Papa Gregório. Só que isso são nomes que se repetem muito ao longo da história, né? Então pode até ter sido o mesmo cara. Entendeu? E se foi ele, eu acredito que ele curou mesmo, porque o cara é maneiro, criou os cantos gregorianos aí, o cara era brabo. Não, segundo o Google, é o mesmo cara, assim. Olha aí, por isso que eu tava falando aqui enquanto o Raul pesquisava. Mas o Raul tava falando que a peste, ela vem do leste asiático, né? E eu tava vi por alto aqui um estudo de 2010, né, de alguns médicos geneticistas, né, que eles estavam sugerindo que assim as 3 grandes ondas de peste vieram realmente da China, né? E acho que como o Campos já estava preparando para falar ali, foi um campo fértil ali, né, durante as invasões mongóis, né? Então assim a gente vai ver que sempre que mais para frente a gente vai falar que na Europa aconteceu parecido também, né? Onde tem guerra e tem deficiência na agricultura, a doença também se prolifera bem melhor, porque as pessoas ficam debilitadas, né? E nesse estudo, né, eles conseguem, através de restos meio de ossadas, eles conseguem detectar assim, alguns traços da doença, né, da presença do vírus, né, que causava a doença, né? E em 2017... Não era a bactéria? A bactéria que preserva, a se não me engano, era principalmente na arcada dentária que você consegue recuperar essas bactérias, né? É isso aí. De bactéria. Inclusive, em 2017 também, um outro estudo eles acharam algumas sepulturas, cara, datadas de 1338 e 1339, né, que na região perto de Izikul, que é no Quirguistão, né? Que foi uma das... Assim, a gente fala assim, foi dominada pelo Império Mongol, até... Não é nem um pouco preciso, né? Porque foi o maior império em extensão ininterrupta da história. Mas, assim, é justamente essa área da Eurásia ali, né? Vamos dizer assim, né? E ali nesses restos mortais ali, eles também acharam esses vestígios. E é interessante, eu tô falando sobre isso porque esses aqui já eram soldados mongóis. Então a gente já pode supor, né, não só baseado nisso, isso já é uma teoria bem conhecida, que o próprio exército mongol foi uma grande força de dissipação, né, dessa doença né, pela Ásia e até a Europa também. Sim. Até porque nessa época, né, é importante a gente lembrar que os exércitos eles não funcionavam da mesma forma que hoje em dia, né? Você tem somente os soldados. Hoje em dia, você tem somente os soldados, eles se deslocam pelo campo militar, limitados àquele ambiente bem militar. Na Idade Média, você tinha os soldados que eram acompanhados por suas famílias, por mercadores, por ferreiros. Então era uma verdadeira massa de gente, era uma verdadeira cidade móvel, né, que ia passando pelos lugares, né? Eles atacavam um determinado vilarejo e consumiam a comida que estava naquele vilarejo. Então bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Então essa cidade móvel, ela era um campo fértil, né? Vou repetir o termo que o Sampaio já usou aí, um campo fértil para a proliferação de doenças, né? Sem falar que não tinha saneamento, pessoal, poxa,
né? Fazia as fezes, jogava no mesmo rio que eles bebiam água. Então, assim, era uma coisa bem insalubre e quanto maior o exército, né? E se sabe que o exército mongol era realmente muito grande, né? Tem até a famosa Horda Dourada, né? Que foi uma que quase entrou na Europa, a gente fala dela um pouquinho mais pra frente, mas justamente, exército gigantesco levando doença, né? Quanto mais gente, mais fácil. São as rotas de comunicação, né, que tanto comerciais quanto essas que abasteciam os exércitos eram o caminho, né, das doenças. Não só da peste, mas qualquer doença. Sim. E as rotas comerciais, muito bom você ter falado isso aí, elas estavam no momento de expansão na Idade Média justamente pela expansão do Império Mongol. Novamente, não é igual hoje em dia, que você tem um país em guerra contra o outro e aí as fronteiras fecham, não tem mais comércio. Não, nessa época você tinha monarcas criando exércitos a partir da sua nobreza, né, que tinham terras e tudo mais. Então, na verdade, o comércio ele continuava. Então, quanto maior o império, mais comércio ele tinha também. Né? E aquela velha e conhecida Rota da Seda, que ligava lá o Extremo Oriente à Europa, estava muito... eu não queria repetir o termo fértil, mas estava muito em alta ali. A economia estava aquecida, né, nesse ambiente ali. Pô, não é à toa que Constantinopla, né, vai ser um dos primeiros lugares ali do século VI onde vai acontecer essa disseminação da peste, porque era uma cidade, né? A peste negra ela vai ter muito a ver também com esse lance da organização urbana, pensando aí nesses períodos da Idade Média. A primeira metade, a Alta Idade Média, ela é marcada por pessoas vivendo principalmente no campo, né? E a Baixa Idade Média ela é marcada por pessoas vivendo principalmente na cidade. Então, com o desenvolvimento de técnicas agrícolas, o excedente de alimentação, as pessoas começam a se direcionar para as cidades passam a ter rotas comerciais que vão se estender até o Oriente, e aí lá no século XIV acontece a principal epidemia de peste negra, que eu acho que é a principal que a gente vai falar hoje. Conhecida como peste bubônica, a gente não falou o nome dela até agora, né? Mas esse termo bubônica, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas tem a ver com alguns inchaços no corpo, e essa doença se manifesta de algumas formas que a gente também vai falar mais pra frente. Mas como que ela chegou na Europa? Mas vai falar tudo mais pra frente, cara? Então, Fala logo! Quem fala, Caraca! Aí depois a gente esquece. É verdade, tudo vai ficar mais pra frente, não vai falar nada. Eu acho que a gente pode falar o que é a doença, mais ou menos. Assim, eu acho que a maioria já deve ter uma noção, mas para quem não sabe, então, isso era uma doença causada por uma bactéria, não era? Deixa eu ver aqui, qual que era o nome? Yersinia pestis é o nome da doença, né? E ela, a princípio, acreditava-se, na época eles não tinham noção, eu digo por toda a Idade Média, né? Eles não tinham noção de microbiologia, eles não tinham noção do que era uma bactéria, o que era um vírus, né? Então, boa parte da população achava que era castigo divino, né? E os poucos estudiosos, assim, que tiveram algum, entre aspas, algum sucesso nas suas pesquisas e tal, eles acreditavam que era uma coisa relacionada ao ar fétido, ao ar pútrido, né? Que tem a ver com aquela teoria miasmática, né? O miasma seria o quê? O miasma é justamente o cheiro de coisa podre, o cheiro de coisa estragada. De certo modo, não tá tão errado você achar que ter contato com alguma coisa podre vai te fazer mal. Isso é fato. Mas não é o cheiro, né? O cheiro é um indicativo, né? É um indicativo natural ali, eu acho que é uma defesa natural você se sentir mal com o fedor e querer sair de perto. Né? Não foi uma coisa avaliada cientificamente, era uma coisa empírica, né? Porra, tem uma pessoa doente, ele tá fedendo, aí depois de um tempo ficou doente também, então eles ligavam um ponto assim, mas não era um estudo Isso aí, científico. Mas, na verdade, depois as pessoas começaram a achar que eram os ratos, depois que eu digo muito depois, assim, no final da Idade Moderna, já recentemente aí se achava que eram os ratos que passavam. E agora a gente sabe que, na verdade, o rato ele era assim um hospedeiro, mas o que passava para o ser humano, essa bactéria, era a pulga que estava no rato. E alguns estudiosos acreditam que não necessariamente a pulga tinha que vir do rato,
né? Até... E isso a gente até pode debater mais pra frente. Quando eu falo isso, todo mundo me critica, né? Mas assim, alguns historiadores até falam assim, pô, mas calma lá, alguma coisa não tá certa. Porque ou não morreu tanta gente assim, ou, porra, tinha muito mais rato do que assim. Alguns acham que a quantidade de rato não bate. A pulga tinha que morder. Nessa ideia, a pulga teria que morder a pessoa, transmitir a bactéria. Tipo assim, quantas vezes você foi mordido por algumas pulga na pessoas. vida? Alguns historiadores acham que assim, a quantidade de rato teria que ser muito absurda, né? Em que provavelmente as pulgas passavam de pessoa para pessoa mesmo. Era comum na época ter pulga ou piolho, assim, principalmente na cama, na roupa. Né? Quem fala muito disso é Bernard Cornwell, né? Todos os personagens dele, de repente, vão dormir numa cama de palha cheia de pulgas. Ele sempre destaca isso, né? Cheio de pulgas. Isso aí. Pô, mas isso aí tem a ver com aquele lance da cidade medieval também, porque a gente tá falando de uma cidade sem coleta de lixo, sem esgoto. Inclusive, os arqueólogos encontram essas camadas de dejetos quando eles estudam essas cidades, né? Camadas e camadas sobre o pavimento. Então, os ratos, eles tinham ali alimento farto pelas ruas, né? Não havia esse conceito de higiene que a gente tem hoje. Então, se jogavam pela janela todo tipo de lixo e qualquer tipo de excremento, tanto humanos quanto de animais. Então, isso favorecia também a proliferação dos ratos, consequentemente das pulgas, né? E... Sim. A ideia de ter ambientes bem arejados, de fazer limpeza. Pô, a gente tá falando de Europa, de clima europeu, de lugar frio, aquela ideia que a gente tem que o europeu não toma banho, né? A gente tá falando aí de condições de higiene consideradas muito precárias se comparado com as que a gente tem hoje em dia. Tudo isso aí favoreceu a proliferação desses ratos também. Claro que assim, tudo é relativo, né? Eu já vi alguns historiadores que defendem que assim, o europeu da Idade Média também não era tão imundo assim, que tem os registros até que eles faziam um tipo de sabão, de sabonete, tal, que se lavavam e tal, mas assim, um fato cara, esse hábito de tomar banho todo dia, isso é coisa de brasileiro e isso não existe na Europa nem hoje em dia. Legado dos indígenas brasileiros, lendário. Nem hoje em dia isso existe lá. Isso é cultural. Isso é cultural. Eu digo que é cultural porque não é só pelo calor, que tem muitos povos que vivem na mesma proximidade ali do Equador que a gente, e não tem essa do Equador, e não tem essa prática, entendeu? Então assim, é cultural. Primeiro ponto. E segundo cara, por mais que houvesse assim, um mínimo do mínimo de higiene, que assim, é impossível que eles tivessem uma boa noção de higiene e de saneamento básico, até porque eles não sabiam o que era bactéria, o que era vírus, não acreditavam em nada disso. Mas, vamos dizer que por causa dessa teoria miasmática, eles evitassem o mau cheiro, vamos dizer, minimamente. Mesmo assim, a gente está falando de uma... É foda a gente falar da Idade Média inteira como se fosse uma coisa só. Mas nesse período, a gente vê aglomerações nessas grandes cidades que não tinham estrutura assim, para abrigar a quantidade de pessoas que tinham. Eu digo isso no sentido de não tinha esgoto, não tinha... As casas não tinham banheiros, todas as casas com banheiro. Cara, não tinha acesso à água corrente para todo mundo. Então, assim, Cara, é impossível que as pessoas fossem limpas. Isso é um fato. Assim, pode até ser exagero a gente achar que eles eram... Talvez a gente ache que eles eram mais sujos do que realmente eram. Mas eram sujos. Isso é fato. Tanto é que a gente vai comprovar isso justamente com as estatísticas que mostram que os grandes centros urbanos foram os mais afetados. Sim. Que era justamente onde tinha mais acúmulo de lixo, que tinha menos escoamento, vamos dizer assim, para esses dejetos, né? Que a gente vê até... pode ser o maior castelo, o mais caro de todos, e o cara cagava numa torre que, era um assento assim... Né, que o cara cagava aqui e a bosta dele caía pro lado de fora. Simples assim. Entendeu? Até o rei cagava, o cara mais rico da região, ele cagava assim.
no ar, jogava a bosta pro lado de fora do castelo. Então, você imagina os serviçais ali, né, o pessoal da classe mais baixa, que muito mal tinha espaço para dormir, né? Então, assim, é fácil imaginar as ruas cobertas de merda, né? Facilmente, assim, de merda e de lixo. É fácil imaginar isso. E só esvaziava o penico na janela. Pô. Isso é bem retratado em qualquer filme que mostra a Idade Média. Sempre tem essa cena. O camarada, o protagonista tá andando, sei lá, um cavaleiro, né? Um cara. Aí de repente, ele tá andando, chega numa cidade. Sou sinistro. Aí tá andando, de repente alguém abre a janela e taca um negócio que quase pega nele e ele fica, porra! Na época do Brasil Império a gente fazia isso aqui, Sim. pô, imagina, porra, no século VI, pô. E é interessante também, como eu estava falando um pouco antes, essa doença, a peste bubônica, ela se manifesta de 3 formas no corpo humano. Então, os estudos atuais, eles mostram que não necessariamente você tinha que ser picado pela tal pulga, né? Porque se você desenvolvesse a peste bubônica pneumática, eu vou falar das 3 aqui, tá? A bubônica é um tipo. Isso, a bubônica é um tipo. Tem a pneumática, eu anotei tanta coisa Pneumônica, aqui. Mano. Pneumática é coisa de carro. Vamos lá. Então a gente tinha a pneumônica, que a bactéria ela afetava diretamente o sistema respiratório, então a pessoa tossia muito com sangue, né? E naturalmente quando a pessoa tossia com sangue, aquele respingo, aquele excremento ali, ele continha a bactéria que se pegasse na pessoa podia transmitir. Então essa terceira pessoa, ela não necessariamente foi picada pela pulga, né? A gente tinha a vertente septicérmica, que afeta o sistema circulatório, né? E aí tem casos que a pressão da pessoa, como ela está com o sistema circulatório comprometido pela bactéria, a pressão dela caía tão abruptamente que a pessoa tinha falência de órgãos, né? E morria de forma abrupta, né? Tinha gangrena nas extremidades, né? Na ponta dos dedos, nariz. Sim, exatamente. E a bubônica, que é o termo mais famoso, que afeta o sistema linfático, né? E aí a gente tem inchaços, principalmente na virilha, né? Que fica uma coisa meio preta, que são os bubões, justamente que dá o nome aí da peste bubônica. Aí é que tá, porque o nome peste bubônica é fácil saber de onde vem. Nas minhas leituras, assim, eu encontrei algumas explicações para o nome de peste negra. Tem autor que fala que é justamente pela gangrena que dava nas extremidades, né, que ficava preto. E também ouvi falando que era associado ao tipo de rato que transmitia, né, que era o rato preto também. Era uma espécie que era mais comum lá na época da Idade Média. Esse nome eu acho que começou a ser usado após, né? Não durante, né? E assim, algumas pessoas até imaginam que pode ser no sentido assim de obscura, né? De maligna. Maligna, exatamente. Mas tem essa teoria também que tanto a gangrena nas extremidades quanto os próprios bulbões, eles supostamente ficavam pretos, né? As pessoas ficavam com várias bolinhas na pele, assim, pretas. Bolinhas não, em alguns casos diziam que era até grande. Tava umas uma bolas laranja, de pus. né? Pescoço, virilha. E vocês mencionaram aí, o nome não é dessa época. A gente tem alguns cronistas dessa época que deixaram registros e eles realmente falavam só peste, né? Então, assim, era o termo que não tinha consciência de diferença de doenças, era uma coisa enviada por Deus, era uma coisa muito vinculada ao misticismo religioso, então era a peste, né? Isso é bem representado pela série que o Felipe Sampaio nos recomendou recentemente, lá da Netflix, série de 2024, chamada Olha aí que você vai falar. Então, que você vai falar. Eu já vou deixar antecipado aqui que eu não gostei da série, mas eu assisti em respeito ao Felipe Sampaio. E na série a gente tem isso muito bem representado. É uma série de comédia, tá? Mas ela é muito bem representada. Cara, só gosta... Eu vou deixar claro aqui. Vai falar. Cara, agora só gosta de Transformers. Nossa. Só gosta de Transformers e Velozes e Furiosos. Gostava muito daquele Mercenários, só que pararam de fazer. Bota Mercenários aí nessa lista de aqui, horrores. ó. Muito Olha bom, aí, excelente. Então você vai defender. Eu vou atacar essa história aí e você vai defender. Mas na série eles representam isso, né? Quando aparece a pessoa com a peste, eles não falam, né, apontam pra ele, a peste bubônica, ele está com a peste bubônica ou com a peste negra. Não, é a peste, né? Que era justamente como os cronistas mencionavam nesse período. E peste é doença. Peste é doença, peste é doença. E assim, fica bem claro que a visão, pelo menos dos personagens, mas acredito que também do próprio autor, é que era um castigo divino, né?
E eu até tinha separado aqui um trecho que eu acho muito interessante dessa história, é que ela não foi escrita baseada na época. Ela foi escrita pelo cara que estava vivenciando isso. Isso é muito maneiro. Porque foi escrito, ele começou a escrever em 1348, que foi quando a peste chegou em Florença. Então, assim, ele tava lá, ele tava vivendo isso, né? E tem até uma parte aqui, ó, que eu separei, logo no início, ele descreve a peste. A segunda fase, né? O período em que antes era a peste de Justiniano, agora é a peste negra mesmo. Exatamente. Isso. E ele fala aqui, ó, a peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse de quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Como o Bruno falou, né? Aqui você vê que ele já está separando formas diferentes da mesma doença, né? Ele está descrevendo aqui justamente a pneumônica, né? E depois ele descreve a que foi mais comum em Florença, que é justamente... que eu falei erradíssimo aí. Aqui, ó, ele fala que em Florença apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos. Chamava-as o populacho de bubões. Então aqui ele já está descrevendo justamente que, tem vários tipos de doença, e lá no Oriente era mais comum, de acordo com o autor, né? Era mais comum justamente essa forma que atingia o sistema respiratório, e em Florença foi mais comum a que atingia a pele, né? Os linfos, né? O sistema linfático. Você não mencionou o autor, né? Quem escreveu isso aí foi o Giovanni Boccaccio, né? Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Tem um detalhe que é interessante do Decamerão, que são, acho que 7 moças e 3 rapazes, que eles se isolam, né? Eles vão meio que pro interior. Isso aí. Isso aí mostra pra gente um pouco do comportamento que poderia ter existido, né? Aí no século XIV, nesse momento aí da Segunda Peste, que era... talvez a nobreza, as pessoas que tivessem condições econômicas de se isolar. A peste ela é urbana, ela vai matar, ela vai se disseminar principalmente nas cidades. As regiões de interior, regiões agrárias, costumavam ter um certo isolamento, né? Ficaram menos suscetíveis à disseminação da doença. E acredita-se que quem tinha condições, inclusive, se isolava nos momentos de epidemia, né? A peste ela vai ter ali como se fossem ondas, né? Em média de a cada 8 ou 10 anos ela retorna. São ciclos, né? Acho que ciclos. Toda doença, ela até hoje em dia se comporta dessa forma, né? Tem ciclos ali. Pô, mas o maluco desse período da peste é que ela vai do século XIV ao XVIII praticamente. Né? Sim. Esse contexto aí, rapidinho, esse contexto aí que você falou, de 3 rapazes, não sei quantas mulheres, é justamente o contexto abordado na série da Netflix aí, que eles se isolaram numa casa. E quem faz uma história fictícia, muito baseada nisso, foi o Edgar Allan Poe. Eu não vou lembrar qual foi a história. Pô, eu ia falar isso agora, cara. Não, fala aí. Tem 2 traduções pra esse título. Tem 2 traduções pra esse título. A Máscara da Morte Rubra. Isso, essa aí. E em algumas versões é O Baile da Morte Vermelha, mas é a mesma história. Sim. Que conta justamente a história desses nobres que se isolam, né, da peste. Só que a peste, ela vai... Deixa eu pegar aqui também. Aqui, olha que lindo esse livro de Edgar Allan Poe. O seu é bonito também, mas não é mais. Foda-se. Deixa eu ver aqui se tem uma ilustração aqui. Olha aí. Aqui é só ilustração, aqui é só imagens. No final tem a cara do Edgar Allan Poe pra você colorir. Brincadeira, tem não. Porque as fotos dele são todas em preto e branco, né? Aí, mas é isso, vai. Aí, a morte, ela literalmente vira um espectro, né? Que ela se fantasia como se fosse um dos nobres que tá ali no baile pra poder matar. Que é um baile de máscaras, né? Justamente. Por isso que é a Máscara da Morte Rubra, né? Mas a gente não falou como é que essa doença chegou na Europa. Eu queria ter falado, vocês entraram em várias teorias da conspiração. Você deixou pra falar depois. Eu deixei marca 30 minutos. Chegou a hora! Marca 30 minutos no relógio e depois você fala. É teu momento, fala aí. Chegou a hora de falar
do Cerco de Cafa, que é um episódio muito importante nesse contexto aqui, importante talvez apenas simbolicamente, a gente vai discutir sobre isso, mas que com a expansão lá da Horda Dourada do Império Mongol, eles chegaram à cidade de Cafa, tá? Que era uma cidade cristã, nesse contexto aqui, no ano de 1343, se não me engano. A Crimeia, né? Seria onde hoje é a Crimeia. Isso, 1343, na região que hoje é a Crimeia. Essa cidade de Cafa, ela era uma colônia da República Genovesa, tá? Esse cerco ele durou vários anos, né? E no final, essas tropas, essa horda mongol não conseguiu tomar a cidade. E aí relatos, inclusive descritos aí pelo Giovanni Boccaccio, de que ao final eles teriam arremessado, né, catapultado corpos de pessoas mortas, possivelmente com a peste, né? A gente não mencionou que veio lá do Extremo Oriente ou do Centro Asiático, pelos mongóis, pelos chineses. Então, possivelmente, foi nesse local aqui, a cidade de Cafa, o primeiro contato com europeus, digamos assim, né? Com europeus, com essa doença que foi a peste. A peste negra. Essa cidade de Cafa era uma cidade portuária ali na região que hoje é a Crimeia, né? Uhum. Mas, assim, é importante a gente destacar que era parte do Império Comercial Genovês. Sim. Né? Era uma república na época, isso é uma doideira, inclusive. Era um território da República Genovesa, né? Que hoje é uma parte da Itália. Né? E, então, assim, tinham vários navios genoveses, né? Navios comerciantes, conseguiram fugir desse cerco, né? E foram primeiramente para Sicília, né, que é uma parte da Itália também. E na época era um reino à parte, né? Mas fica ao sul da Itália ali. Isso, é a ponta da bota. E a princípio, acreditava-se que foi a partir daí que chegou na Europa, né? Inclusive isso é reforçado por vários relatos, mas eu acho que o principal é de um cara chamado Gabriele de Mussis. Esse Gabriele de Mussi, ele foi um notário de Piacenza, na Itália, e ele escreveu um documento que fala, o nome é Storia de Morbo Sive Mortalitate Quae Fuit Anno Domini. Enfim... E tem um número gigantesco em algarismos romanos. 1348. Né? É a história... XXVVDDCI. Não, porra. MCC, enfim. MMCCDDDX. Cara, é a história da doença ou a grande morte que ocorreu no ano de Nosso Senhor de 1348. É o nome desse documento que 48 porque foi quando o cerco acabou. Ele começou em 43 e aí acabou aí em 48. Isso aí. Aí, depois a gente vai descobrir que, na verdade, esse cara não esteve lá. Sim. Né? Então, assim, a gente não tem certeza, mas, assim, é fato que aconteceu o cerco, é fato que foram jogados os mortos, mas o que a gente pode discutir até é que para alguns, isso caracteriza o início de uma guerra biológica. Uhum. Alguns acreditam, né, que isso aí caracteriza um ataque biológico, né, porque eles pegaram corpos de pessoas que morreram da peste para poder infectar a pessoa. O que vocês acham disso aí? Eu acho que foi sua birra, né? Pô, ficou 5 anos cercando a porra da cidade e não conseguiu falar. Também? É isso também? Então toma esse aqui. Aí tacou os corpos, né? Igual o chimpanzé lá do zoológico do Rio de Janeiro tacava cocô nos outros. Acho que foi birra, né? Se vocês tinham essa consciência de, tipo assim, não, essa galera está doente e eu vou jogar os corpos. Pode ter sido uma coisa de terror, né? Eu inclusive, uma entrevista com um cara, um historiador da guerra biológica, e ele fala que talvez esse episódio tenha sido muito mais simbólico, né, para a propagação da doença, mas que não necessariamente foi a porta de entrada, né? Eu acho relativo, porque a argumentação para dizer que não é que, mas eles não conheciam a bactéria, não sabia que era passado assim e tal. A transmissão, né? Mas, cara, eles sabiam que tinha que evitar corpos, entendeu? Assim... Faz sentido. A teoria miasmática, né? Seja qual for o motivo, eles sabiam que era contagiosa a doença, entendeu? Eu acho que, assim, poderia ter sido só pra assustar. Terror, né? Puro terror. Mas acho que pode ter esse lado de, assim,
cara, isso aqui é uma coisa nojenta, asquerosa, uma coisa que, pô, provavelmente vai fazer mal, então eu vou jogar, foda-se. Ou até pra não ter que levar os corpos de volta, né? Para as cidades mongóis. Eu não vou levar de volta, não, deixa aí. Não necessariamente o cara tem que ter noção de microbiologia, não, porque a bactéria está nesse corpo e vai... Não, mas assim, eles podem ter tido essa noção de que ia fazer mal. Eu acredito que sim. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que assim, pelo que eu pesquisei aqui, eu acho que não seria o suficiente, tipo assim, jogar os corpos lá. Aí um comerciante foi infectado. Aí ele pegou o navio, foi pra Europa e pum! Acabou a Europa. Sim. Eu acho que teve muito mais do que isso, entendeu? Eu acho que teve mais gente chegando de outras formas, né, por outras rotas comerciais. Eu acho que esse pode ser uma das formas com que essa doença chegou na Europa, né? Sim. Esse episódio é simbólico, né? Como vocês falaram. Você tem que lembrar o seguinte, já havia ocorrido aí o renascimento comercial e urbano da Idade Média, as cruzadas tinham restabelecido as rotas de comércio com o Oriente, e quem trouxe essa doença foi o roedor, né? E esse roedor veio no barco, pô. Eles tinham fácil acesso aos navios e pelos portos, né? Que é onde era o ponto de comunicação, né, com o mundo, que é onde chegava essas doenças, né? As cidades portuárias são as primeiras. E essas cidades italianas, elas eram, de acordo com os historiadores, as mais prósperas desse período da Idade Média. Gênova tinha lá uma das maiores frotas comerciais, então realmente, Gênova, Pisa, Veneza, né, essas cidades aí que eram muito, muito mercantis. Né? É sinônimo de aglomeração. Tinham bancos também, né? Até para representar essa coisa da expansão urbana. Eram as cidades que tinham bancos. Né? Uma coisa que é um conceito talvez que a galera acha que é bem moderno, assim, mas nessa época vocês já tinham bancos. Então observem como a vida urbana ela estava muito em evidência nessas cidades italianas. E, cara, foi devastador. Assim, eu acho que o que mais marca essa doença, né, essa peste negra, eu acho que é a rapidez com que ela mata. Porque, assim, a gente pode falar de números, como eu já tinha falado antes, eles não têm como ser exatos, né? São estimativas, assim, bem chutadas, assim, mas fato que morreu muita gente, né? Estima-se que entre um terço e metade da Europa morreu, né? E assim, é absurdo. Em alguns países, em algumas áreas, até mais do que isso. Alguns historiadores acreditam que em algumas partes da Europa foram mais de 60% da população que morreu. Vários pequenos vilarejos ali foram dizimados, mas eu acho que o que choca é a rapidez, porque isso tudo, né, vamos dizer aí, morreram de 40% a 50% da população europeia em 4 anos. Sim. Numa época em que não tinha trem, não tinha avião. Então, assim, cara, é absurdo, cara. Absurdo como isso se proliferou, mano. Entendeu? Porque, assim, 4 anos... Porra, 4 anos dependendo de pra onde você vai, cara, a pessoa demorava mais do que isso pra fazer uma viagem, pô. Uhum. Tá entendendo? Uma viagem comercial, às vezes, demorava mais do que isso, pô. Então, assim, pra uma doença que tinha vindo lá da Crimeia, varrer toda a Europa, até Portugal, cara, que é muito chão, cara. É muita coisa em pouco tempo. Mas eu queria falar um pouquinho disso aí, eu queria desmistificar um pouquinho essa ideia da imobilidade durante a Idade Média. É claro que existiam muitas pessoas, servos, feudais ali, que eram muito ligados à terra. Né? Fala-se muito que, tipo assim, tinha gente que durante a sua vida inteira nem sequer saía daquela sua vida ali, daquele... A grande maioria. A grande maioria. Só que, assim, se você passar um ano de viagem, mesmo que andando numa caravana, né, se tratando de Europa, você consegue atravessar 2 países. A gente tem aquela série da Netflix que representa bem isso, o Marco Polo, né, que aí tem o comerciante, se não me engano, o Marco Polo é italiano, né? E aí ele vai junto com uma caravana de camelo, aí vai lá pro centro asiático junto com essa caravana, e quando ele chega lá, pô, valeu galera, e agora? O que vocês vão fazer? Vão dar descansado? Eles não. Vai fazer a viagem toda de volta, né? Então, assim, o comerciante de caravana, ele tinha essa mobilidade muito grande. Ok, ele estava andando,
Mas aí eu queria mostrar um mapa pra vocês. Lá vem aquele livrão do caralho de novo. É o livro que vocês tanto adoram. Peraí, que tá pesado aqui. Olha só. Ai, meu Deus. Nossa, tá difícil até de abrir aqui. Esse mapa, ele é muito maneiro, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver exatamente o que eu quero mostrar, mas olha só. Não dá pra ver, tá muita luz. Vocês não vão conseguir ver, não. Mas então eu vou descrever o mapa aqui. Ele tem todo o mapa da Europa e boa parte do Oriente Médio, e ele vai mostrando por ano a movimentação dessa doença. E é como o Felipe Sampaio falou, cara, em questão de 4 anos. Eu vou tentar botar um mapa aqui pra vocês não ficarem imaginando, né? Se deu pra botar, ele tá aí. Se não deu, se não deu, é isso. Tá. Fiquem com a imaginação aí, com a descrição do Então, como o Felipe Sampaio falou, ele entrou pela Sicília aproximadamente no ano de 1348. Aí você observa por esse mapa, ele é diferentemente colorido nas regiões, ele vai subindo principalmente pela região da França, atinge a Inglaterra, chega na Noruega, até chegar de volta na Rússia, tá? Então, esses são 4 anos. Cara, se você andar durante 4 anos, eu tenho certeza que você consegue sair da Sicília e chegar na Rússia. 4 anos. Isso ninguém duvida. Mas o que eu tô falando, cara, eu tô falando da população. Eu não tô falando que assim, impressionante que alguém infectado andou isso tudo. Não tô falando isso. Eu tô falando impressionante. Olha, vou dar um exemplo. Pessoal do Rio de Janeiro aqui agora. Eu vou a pé de Nilópolis até Queimados. Eu não vou encontrar toda a população de Nilópolis, nem de Nova Iguaçu, nem de Mesquita, nem de Queimados no caminho. Só que essa doença é tão absurdamente contagiosa. Não, entendi, isso eu concordo. Que assim, mesmo que só esses mercantis ali, né, esses mercadores, passassem a cavalo, a camelo ou o que for, já era o suficiente pra espalhar na cidade inteira. Sim. Lógico que não era um cara, 2, lógico. Mas eu tô falando assim, a proporção de pessoas que se movimentava para as pessoas que eram estáticas onde viviam é absurda comparado com hoje. Pô, irmão, entendeu? E nessa primeira onda aí da doença, lá de 1348 até 1352, não haviam medidas de segurança ainda praticadas pelas cidades ou pelas pessoas. Então, por exemplo, o lance de quarentena foi existir depois, que os navios chegavam no porto e ficavam lá 40 dias para ver se tinha alguma doença, né? Isso aí só foi ser implementado depois. Muitas pessoas fugiam das cidades por causa da peste e iam para outras cidades. Pessoas infectadas acabavam levando, né, para as outras cidades a peste. E também, assim, medidas que a gente viveu, né? Spoiler aqui é o que acontece em Decamerão. O pessoal vai pro interior pra fugir da peste. Opa, a peste tá aqui. Pô, o lance que a gente viveu recentemente aí com a Covid-19, isolamento, né, práticas assim de não deixar as pessoas saírem ou entrarem nas cidades, né? Tudo isso daí só foi ser implementado depois dessa primeira onda, que foi a mais mortífera de todas as ondas da peste negra, né? Essa aí de meados do século XIV. Isso aí, durante a Covid tinha gente que não acreditava, imagina na Idade Média. Não só não acreditava, né, como vinculava isso a uma coisa, como a gente já falou, uma coisa muito mística, muito religiosa. Eu queria discorrer um pouquinho sobre isso ainda. Conforme a doença ia se proliferando pela cidade, num contexto muito cristão, né, controlado pela Igreja Católica Apostólica Romana aí dessa época, a galera acreditava que aquilo ali era uma vingança de Deus pelas pessoas cometendo pecados na cidade, né? E a própria educação da medicina, que era uma coisa muito rudimentar ainda, mas ela existia, ela era também vinculada muito à igreja, né? Você tinha universidades como a de Paris, por exemplo, que era controlada pela igreja, tá? Pela Igreja Católica. E aí seguiu um monte de regulamento da Igreja Católica. O estudo de teologia era obrigatório, tá? Para muitos que buscavam graus acadêmicos, que nada tinha a ver com religião, porque se acreditava que o médico, por exemplo, ele precisava estar alinhado com os pensamentos cristãos.
Então ele só poderia exercer o ofício dele se ele tivesse uma base em teologia. Então, assim, só reforçava essa coisa de vincular com a religião. O médico devia... E outra coisa também que atrapalhava nessa época aí é que assim, essa é uma época que é muito difícil a pessoa desvincular, a pessoa saber o que é ciência, o que é crendice, o que é mitologia, né? Até hoje, para algumas pessoas é difícil. Nessa época aí era difícil para a maioria. Então acontecia muito de até médicos acreditarem que isso não só era uma praga divina, mas alguns acreditavam que tinha a ver com o alinhamento de planetas. Astrologia. Entendeu? Se eu não me engano, era Marte, Júpiter e mais um. Júpiter e Marte estavam alinhados, e Júpiter era muito úmido, 3, e Marte era muito quente, e isso gera um vapor, e isso que está infectando o nosso ar, e essa coisa toda. Né? Então, assim, mesmo os caras que eram da ciência, né, vamos dizer assim, eram pesquisadores, eles estavam muito perdidos. Né? A gente vai ver aqui um cara que é muito importante nessa época aí, que é o Guy Chauliac, alguma coisa assim. É francês, então a gente já sabe, né? Com biquinho passa. Esse cara, ele foi um médico que, ao contrário da maioria, né, dos outros médicos que estavam fugindo das grandes cidades nessa época, ele foi de encontro à peste, né, em Avignon, lá em 1348. Né? E esse cara, ele era assim, muito, muito popular na elite, né, da época, né? Inclusive esse cara foi médico de papa, né? Do Clemente VI, né? E do rei também. Exatamente. Do rei Filipe alguma coisa. Filipe Sampaio. Esse cara, ele começou a fazer muitas observações e ele chegou à conclusão que era realmente altamente contagiosa, mas ele não sabia qual era o agente de contágio. Então, assim, esse cara, ele já tinha uma visão um pouco mais à frente. Um pouco ele mais científica, né? Científica, ele sabia alguma coisa tá infectando essas pessoas, mas assim, ele não tinha a tecnologia, conhecimento suficiente para saber o que era. Por via das dúvidas, ele recomendava principalmente para as pessoas evitar justamente mau cheiro. Ele recomendava que acendessem fogueiras, até dentro de casa mesmo, bastante fogo na lareira. Sim. E tal. Né, ele recomendou isso pro tentar Papa, purificar né? o ar. Eles Exatamente. faziam 4 fogueiras enormes ao redor das cadeiras do Papa Clemente VI, né? Eu vi um documentário, um documentário antigo. Para purificar o ar. Para purificar pra queimar o ar. Exatamente. Cara, pra você ter noção, até não só na Idade Média, mas até na Idade Moderna mesmo, em alguns vilarejos ali da Europa, era comum quando as pessoas começaram a ter uma espécie de latrina mesmo, assim, né? Porque ou era pinico, né? Ou fazia do lado de fora, né? Fazia no mato. Aí quando as pessoas começaram a construir latrinas, em muitos lugares, se eu não me engano, principalmente nos países germânicos, as pessoas construíam latrinas do lado do fogão a lenha, porque elas acreditavam que, assim, você acende o fogão... Não, é sério. A pessoa Anvisa escutando tu falando uma coisa dessa. Não, mas olha o pensamento deles. Eu vou acender o fogo aqui e o fogo do fogão vai queimar o ar fétido, o miasma que sai da latrina ali, então vai purificar o ambiente. Entendeu? Então eles tinham essa ideia de que o fogo iria purificar o ar e acabar com o mau cheiro que traz essa doença. Mas o importante também desse cara, duas coisas. Ele foi um dos primeiros a fazer uma distinção científica de duas vertentes da doença, que é justamente a peste bubônica e a peste pneumática. Agora que eu falei errado, vai todo mundo ficar falando errado. Ele conseguiu distinguir essas duas, né? A terceira eu acho que realmente era mais difícil para ele, porque era uma coisa no sistema circulatório muito mais interna. Era muito súbito. Né? O cara morria pronto. E devia ter menos sintomas assim distinguíveis, né? Visíveis. Pô, tem algumas coisas interessantes, né? Se a gente pensar na disseminação da peste, porque
como foram acontecendo várias ondas, né? E o pessoal passou aí 500 anos sem nem desconfiar que isso tinha a ver com a pulga do rato, né? Afetou toda a Europa, e aí foram passando séculos, veio aí o século XVI, as navegações, a chegada dos europeus na América, mas nas Américas não houveram epidemias da peste negra, né? Isso é um fato muito curioso que não se sabe exatamente o porquê. Não é curioso nada, eu sei porque o Brasil é foda, meu parceiro. Não tem esse negócio. Porque a gente toma banho? Porque a gente toma banho, porra, o Brasil é pica. Pode ter a ver também com a questão do rato preto que não se adaptava às condições climáticas e, enfim, não se sabe. Mas... Eu já tive um rato de estimação e ele de fato era branco. Eu nunca vi um rato preto. Pois é. Até nunca vi um rato preto? Tô zoando. Não, eu já tive um rato branco, mas o negócio do rato preto eu tô zoando. Né? Nunca viu o Mickey? Olha aí. Oh, Mickey! Transmissão da doença! Ai, meu Deus. Não perde foco não, vocês dois aí. Não perde foco não, pô. Seriedade aí no cara, é difícil, irmão. Mas isso, né? Com o Mickey infectado por peste, fica difícil. Mickey bubônico. O lance é que era uma espécie diferente, né? Mickey bubônico? Dá uma pausa aí, Raul. Eu sou o Mickey mônico, do nada. Mickey mônico. Mickey bubônico. Ai, voltamos à seriedade aqui. Assunto histórico. Vai lá, Raul. Com o professor Raul. O lance é que é uma espécie diferente de rato e que ela foi suplantada pelo rato cinza, que é o mais comum lá, e que também pode ser um dos motivos do desaparecimento da doença ali pelo século XVIII. Cara, essa questão do rato, eu acho que o rato é um símbolo muito forte de doença. Cara, eles fizeram um jogo de PlayStation. Sim. Plague alguma Plague coisa? Tale. Tem dois, tá? O segundo jogo, ele é somente pra PlayStation 5, então eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Cara, mas o primeiro, saindo um pouquinho do assunto aqui, eles fizeram um jogo pra ser muito parecido com The Last of Us. E aí no The Last of Us você tem o contexto de lutar contra os zumbis lá, infectados pelo fungo, e uma espécie e a galera, né, do mal ali, os anarquistas que querem te matar e te saquear, não sei o quê. E aí no The Plague Tale, eles fizeram a mesma coisa. Tem um contexto templário que estão te perseguindo, né? Você é uma personagem, eu não lembro o nome da menina, esqueci o nome da menina. Ela tem um irmãozinho que ela protege. E tem os ratos. Os ratos fazem, às vezes, dos zumbis do The Last of Us. Mas, cara, pensa num jogo foda. Pensa no The Last of Us, que é muito foda pra quem jogou, acho que é unânime. Medieval. Só que medieval, cara. E aí tem cara, o contexto você bota medieval, tudo fica melhor. Tudo fica mais foda. E aí tem o contexto da Guerra dos 100 Anos envolvido, que tem alguns cenários, algumas missões que você passa no meio de um campo de batalha, aí, porra, tá infectado por ratos. E o jogo, pra deixar a fantasia muito mais imersiva, de suspense e terror, os ratos, na verdade, eles te comem. Então é uma multidão de ratos que quando eles te pegam, eles vão lá e te comem. Igual zumbi mesmo. E aí deixa a coisa muito mais dinâmica, né? Muito mais assustadora. Não é uma ficção histórica. Tem uma boa ambientação, mas é muito... Como é que eu vou dizer? Palpável. Não. Inspirado. Não, ao contrário. Eu quero dizer assim que Desinspirado. tem uma... Caraca, cala a boca. Tem uma pitada ali de fantasia muito maneira, porque você vê, assim, ondas de ratos vindo pra cima de você. É tipo uma parada meio mística mesmo, como se fosse é quase uma praga divina mesmo, uma parada muito doida, muito doida. Sim, rola um lance de profecia. É um jogo muito foda. É papo de janela quebrando e voando rato, assim. Igual o Guerra Mundial Z lá, do zumbi, só que com rato. Mó doideira. Voltando pra esse Guy Chauliac, cara, tem um outro assunto que eu acho interessante também. Esse cara, ele tentou lutar aqui contra algumas coisas que começaram a acontecer nessa época, né? E ele tentou usar a influência dele com o Papa pra tentar deter isso. Cara, duas coisas aconteceram aqui e eu queria falar sobre nessa época aqui, principalmente no século XIV aqui. Primeiro, algumas pessoas, que principalmente muito religiosas, né, tinham certeza que era um castigo divino e começaram a se autoflagelar.
Não foi aí que começou, isso já era uma prática que existia há um tempo, um pouco mais de 100 anos, né? E era muito popular até na Itália mesmo, mas cresceu muito em popularidade nessa época, né? E tem casos aqui que as pessoas passavam 33 dias marchando em círculo nas ruas e se chibateando. O 33 era uma referência à idade que Jesus Cristo teria morrido, e eles faziam como se fosse uma procissão, né? Isso. E o outro ponto também que eu queria falar aqui é que começou uma perseguição a certos grupos, né, principalmente aos judeus, que eram culpados pela peste por algumas pessoas. Apesar da Igreja Católica estar perdendo um pouco do controle, porque um monte de clérigo estava morrendo com a peste também, surgiu esses fanáticos, principalmente em algumas cidades da Alemanha. Nessa época não era Alemanha ainda, era Sacro Império Romano Germânico, mas em algumas cidades lá a galera começou esse movimento dos flagelantes. Porra, se o meu pecado é o que está causando a doença, então nós vamos expiar esses pecados na base da porrada. E aí os caras realmente se autoflagelavam, eram chicotes com pontas de ferro, eles passavam na rua se batendo, e era uma coisa muito impressionante. Né? Você, população comum na cidade ali, sofrendo pela peste, você via essa galera, você fica, pô, realmente, talvez, já que a igreja não me deu a cura, já que a igreja não me salvou, talvez esses caras me salvem. Então esse movimento ele ganhou uma popularidade muito grande, ao ponto de até o Papa Clemente VI, que era o Papa da época, ele falar, galera, não é bem por aí não, olha só, não dá para responsabilizar grupos menores como os judeus, por exemplo, porque os judeus estão morrendo com a peste também, igual vocês. Então não dá pra responsabilizar. Mas como aí é que tá. Mais ou menos. Conspiração, vai lançar conspiração aí. Mais ou menos. Realmente. Não, eu tô falando o que o Papa Clemente VI falou. Não, o Papa Clemente, ele proibiu os flagelantes. Sim. Mas essa questão, eu tô falando sobre esse fato de que os judeus também estavam morrendo igual a vocês, que você falou. Em teoria, acredita-se que, na verdade, a comunidade judaica morreu menos proporcionalmente. E isso seria... Eu não sei se isso é verdade. Não sei se é verdade. Isso seria um dos motivos das pessoas se revoltarem. Mas o principal, logicamente, era o preconceito religioso, né? Tanto é que não foram só os judeus que foram perseguidos, os romani, né, que são pejorativamente chamados de ciganos até hoje, era um povo que é nômade até hoje, então assim... Cigano é um termo pejorativo? É. Caraca, sempre bom descobrir uma coisa nova, eu realmente não sabia. São povos romani. E muitos outros, né, cara? Muitas outras etnias ali, minorias, vamos dizer assim, foram perseguidas, até mendigos também, leprosos, né, pessoas que tinham hanseníase, né, os chamados leprosos. Pra você ter noção, até pessoas que tinham um caso severo de acne foram perseguidas nessa época. As pessoas confundiam com o bulbo, né, o inchaço. Exatamente. Mas, no caso dos judeus, cara, essa teoria, não tô dizendo que é isso não, mas alguns historiadores, eles acreditam que os judeus, eles proporcionalmente foram menos infectados, principalmente porque eles teriam certos rituais relacionados à alimentação. Então, assim, eles tinham mais hábitos de limpeza, de higiene, principalmente relacionados à alimentação. Provavelmente por causa do Velho Testamento, né? Tem todo aquele cuidado. Carne do porco. A questão de separar. Acho que tem a ver com isso. Não, mas tem tipos de cozinha, não são todos os judeus, eu não sei muito bem. O pessoal que souber, estiver ouvindo aí, principalmente se for judeu ou não. Mas tem a questão da cozinha kosher, não tem que ter uma pia separada para certos tipos de alimento? A carne é aqui, o resto da comida é ali, e tudo tem que ser bem lavado. Eles tinham o hábito de lavar as mãos, que a maioria da população não tinha antes de cozinhar e antes de comer, então provavelmente eles, por terem mais hábitos de higiene, sofriam menos com a doença. Né? Isso é, assim, a gente não tem certeza. Né? É especulação, exatamente. Sim, mas é fato que eles foram perseguidos, né? E, assim, houve em várias e várias cidades, assim, perseguições massivas, assim, expurgos mesmo de judeus, né? Se eu não me engano, teve um massacre chamado Massacre de Estrasburgo, em 1349, tá? Cerca de 2.000 judeus foram assassinados. Então, assim, muitas comunidades judaicas, elas fugiram
de vários países da Europa e se refugiaram na Polônia, onde o rei da época, ali, o Cassimiro o Grande, ele era simpático aos judeus, vamos dizer assim. Pelo que eu vi, parece que ele estava apaixonado por uma mulher que era judia. Eu ia falar isso, aí tem essa lenda aí. Uma mulher uma judia chamada Esther, e por isso ele simpatizava, né? Bem interessante. Inclusive, isso aconteceu aí no início de 1350, 1351, e a maior comunidade judaica do mundo era na Polônia até a Segunda Guerra, né? Quando aconteceu o que aconteceu, não vem ao caso de o contexto nazista, ele é uma repetição do que aconteceu, né? Perseguições em países europeus e eles migram para a Polônia, que meio que lhe dava asilo, né? Dava uma certa segurança ali. Isso me lembra um filme que eu adoro, A Incrível Armada de Brancaleone. Vocês já viram? Cara, vocês têm que ver, mano. Vocês têm que ver. É um filme de comédia, mas é um filme muito bem feito. É antigo também. Dos anos 70. Tu já me recomendou. Eu acho que eu comecei Cara, é muito bom. O pessoal aí que já ouviu, ó. Branca, branca, branca. Leão, leão, leão. É bom demais esse filme. Mano, muito engraçado. Aí ele se passa... assim, ele é muito bom, que ele passa por vários aspectos da Europa medieval que são muito interessantes. E no caminho ele vai passando por várias coisas que são relacionadas a acontecimentos históricos muito interessantes. E numa dessas passagens ele passa por uma cidade que foi muito afetada pela peste e a cidade está abandonada. E eles não sabem o que houve. Aí ele entra numa casa que tem uma mulher. E a mulher começa a dar em cima dele, a mulher bonitona e tal, e ele fica todo bobo, né? Começa a se achar, a mulher botando uva na boca dele, leva ele pro quarto, pau, e ele achando que tá abafando ali. Aí a mulher fala, isso, se deite aqui comigo, na cama em que o meu marido morreu. Ele, como é que é? Seu marido morreu aqui? Ela, ele pegou a peste, meu irmão, ele fica desesperado. Ele sai esfregando cebola, alho, sai correndo. Aí, quando ele chega de volta ao grupo dele, né, ele começa a indagar o pessoal, né, por que eles tiveram esse destino, né, por que eles foram acometidos, né, pela peste. Chegaram a uma cidade onde tinha peste e tal, que levou eles a esse destino, né, eles como os bons cristãos e tal, né. Aí ele pergunta se tinha alguém ali que não tinha orado, bababá. Aí um dos caras que acompanhava ele, que era um senhorzinho, um mercador, ele fala, eu sou judeu, na verdade, né? Aí eles ficam desesperados, eles levam o cara pra uma cachoeira pra batizar o cara como cristão novo, entendeu? Porque eles não têm dúvida que eles encontraram a peste porque eles estavam andando com o judeu. Mas, cara, esse filme é muito bom, cara, esse filme é muito engraçado, vejam. A Incrível Armada de Brancaleone. Pô, mudando aí um pouquinho de assunto, mas continuando no mesmo assunto, a peste também vai afetar a questão da educação na Idade Média, porque ela vai se proliferar de maneira até... chama muita atenção, né, a maneira como se proliferou pelas ordens religiosas, pelos clérigos, provavelmente porque a igreja tinha aquele lance de dar a última unção, né, de estar em contato com os doentes, e era a igreja que era responsável pelas escolas, pelas universidades, e com a morte de muitos desses acadêmicos, dessas pessoas que trabalhavam nessas escolas, a educação na Idade Média foi prejudicada. E nessa mesma linha, devido ao percentual de mortos, né, a gente falou em 30% da população, ocorre uma questão de falta de mão de obra e aumento dos salários em função da peste. Isso ali no decorrer do século XIV, né, que foi o período mais crítico. Então, tem alguns detalhes aí associados à peste que chamam a atenção, né, de alguma forma. Exatamente. Com o tempo, como a gente falou, a doença ela tem um ciclo. Né? Ela não seria infinita. Então, a galera que sobreviveu, e a gente tem alguns exemplos aí de mais renome, o Papa, que a gente falou, o médico do Papa também, que ele pegou a peste, inclusive, mas se recuperou. Então, teve a galera que nem teve contato com a doença, conseguiu se isolar no campo, e teve a galera que na cidade não morreu, a taxa de mortalidade não era 100%, e a sociedade começa a se reconstruir a partir disso. Né? Então você tem algumas mudanças sociais muito importantes que começam a acontecer a partir desse período aí.
Pô, e a roupinha lá que a gente conhece bem dos médicos da peste, hein? Isso aí é muito interessante, porque a gente vai associar isso aí, no primeiro momento, com os surtos da peste ali na Idade Média, mas na verdade essa roupa ela é da Idade Moderna. Né? A peste ela vai ter vários ciclos, né? Então ela vai acometer a Europa em outras datas, né? Futuramente, inclusive, até deixar claro isso aqui, a peste ainda existe, inclusive Sim. no Brasil. Tá? A gente tem uma média aí de, se não me engano, são 15 mil casos por ano, uma coisa assim. Mas ela não é mais tão mortífera e não é tão facilmente transmitível como nessa época, né? Mas houveram vários surtos aí durante a história. E essa máscara, ela foi criada por um cara, eu até anotei aqui, é Charles Delorme. É um francês, né, que ele vai criar isso aí lá no século XVII, 1619. Tá? Então Esse é bem cara posterior, né? esse cara ele vai criar esse traje que era uma roupa bem fechada, que a princípio parece que era baseada numa vestimenta marroquina, tá? Que cobria até do pulso até o tornozelo, né? E ele fez também uma máscara de couro encerado. Aí tem aquela visão clássica, né? Daquela máscara que parece um corvo, assim, tem um bico, né? Assim, e tem 2 olhos de vidro. Literalmente era como se fosse um óculos, né? Assim, para proteger os olhos. E tinha aquele grande bico ali. Por quê? Tem um detalhe também interessante. Tinha um chapéu. O chapéu não tinha nenhuma função ali de isolamento. Mas era para mostrar o status de médico daquele cara. Aí, por isso do chapéu também. Então esse cara, ele teve essa ideia por quê? Justamente para ter primeiro, para se isolar, o miasma não chegar até ele, né? E tinha aquele bico comprido, porque ali ele socava erva, flor, fruto, qualquer coisa que tivesse um cheiro considerado bom, né? Para afastar o cheiro ruim, pútrido ali, né? Não só do doente, mas dos corpos também, porque esses caras, eles, como a medicina não tinha muita solução, na verdade, para a pessoa que estava doente, né? Eles também eram contratados para contar os corpos. Eles faziam estatística, né? Contavam corpos, em muitos casos eles mandavam esses corpos para as valas comuns onde eram enterrados e tal. Né? A princípio, assim, esses caras tentavam ajudar, mas assim, de umas maneiras meio... que a gente sabe hoje que não ajudava muito. Né? Eles tentavam, às vezes, abrir as pústulas, alguns já pensavam ao contrário, alguns mandavam enfaixar a pústula porque achava que o pus fazia bem, tinha uns que botava sanguessuga, fazia sangria, entendeu? Logicamente que nada disso surtia muito efeito. Então, só para frisar bem aqui, essa roupa ela não é medieval, né? Ela é moderna. Né? Nesse período aqui de 1300 e tanto, não rolou essa roupa. E isso é certo. Isso é certo que não é medieval. Mas... a galera não confundir. Né? Existe outra polêmica ainda que diz que talvez nem tenha sido usada. Se foi usada, provavelmente não tanto assim. Porque, assim, é aquela máxima, né? Isso acontece com várias coisas na história. Tem muita coisa, cara. Pô, vou dar um exemplo aqui. Aqueles cintos de castidade. Tem muita coisa que a gente tem, assim, como um fato histórico, que, na verdade, é uma representação feita através de uma lenda, né? Que foi materializada. A maioria dos cintos de castidade foi assim. Tinha uma lenda de um cara que botou um cinto de castidade da mulher quando ele viajou. Por algum motivo alguém recriou aquilo ali e pôs exposto, dizendo assim, antigamente eles faziam isso. Aí no futuro a pessoa acha que aquilo ali era real. Era comum, né? Vamos dizer assim, sei lá, vamos dizer que, não sei, hoje aqui a gente pensa assim, eu ouvi dizer que os vikings usavam chifres nos capacetes. Aí a gente vai e faz uma representação de um capacete com chifre e bota no museu. Daqui a 200 anos, alguém vai ver aquilo ali e falar, olha, esse pessoal de 2025 aqui usava esses capacetes aqui.
Entendeu? Isso acontece muito. O trabalho do historiador, que tem que... Porra, cria esse tipo de informação errada. Então, alguns historiadores acreditam que é isso. Alguns acreditam que, na verdade, essas máscaras foram feitas bem depois por pessoas que achavam que no século XVII aconteceu isso. Mas, enfim, a gente não tem certeza. O dado que eu tenho aqui... supostamente é um arquétipo maneiríssimo. Inclusive, das poucas vezes que eu fui em feira medieval, tinha um cara com essa fantasia e eu pedi pra tirar foto com ele. Foda-se. Cara, eu tenho um personagem de RPG, que é um clérigo da Sepultura. O nome dele é Ozzy. Ele é o Oswald von Scharten. E ele usa essa indumentária aí, cara. Por mais que não seja no cenário medieval ali que normalmente a gente joga no D&D, mas eu não pude evitar, entendeu? Ele, por ser um clérigo da Sepultura, ele é justamente aquele clérigo que vai lidar com a morte, ele vai tentar salvar os moribundos e tal, e ele usa justamente essa máscara com essa finalidade aí de afastar o miasma e tal. Pô, maneiríssimo. Tem muitos jogos de videogame também. Só reforçando essa coisa da teoria miasmática, uma outra que era dessa época também era a teoria dos humores, né, que o corpo teria alguns líquidos, bile negra, bile amarelo, não vou lembrar os quatro, e que quando esses humores, ou seja, esses líquidos ali estavam desequilibrados no seu organismo é quando você adoecia. Então esse lance da sangria, de colocar sanguessugas, de tirar o sangue, era uma forma de equilibrar esses humores. Isso aí. E até acreditava-se que o temperamento das pessoas poderia influenciar, né, essa questão de adquirir a doença ou não. Bom, talvez um dos últimos momentos de epidemia, de fato, de peste negra aconteceu lá em 1720, na França, e que talvez tenha sido o momento em que tenha sido marcado aí pela utilização dessa roupa aí que a gente vinha falando, né? Teria sido lá um grupo de médicos liderado por um decano da faculdade de medicina que se chamava Chicoenot. É um nome em francês, difícil de falar. Ele era médico do Luís XV. Essa última onda da peste negra, lá de 1720, ela teria matado ali na região da França mais de 120 mil pessoas. A doença teria chegado através de um navio que trazia rolos de seda do Oriente que estavam infestados de pulgas. E aí teria se espalhado novamente pela cidade. Então a gente está falando aí do início do século XVIII. Se a gente pegar lá 1348 até 1720, caramba, a gente tem quase 500 anos aí de intermitências de ondas, né, dessa doença. Fora se a gente for levar em consideração a praga de Justiniano, né? Isso que eu ia comentar. Com certeza existem doenças que são tão antigas ou até mais, né, que vão se mudando, principalmente as doenças que são através de vírus, né? O vírus ele tem uma mutabilidade muito maior do que as bactérias, então com certeza tem doença lá da 70 mil anos atrás, da Revolução Cognitiva, e os Neandertais estavam pegando a gripe da caverna, e até hoje em dia tem, só que de outro nome, né? Pois é. E durante esse período aí, a população da Europa ela ficou estagnada, não houve um aumento populacional significativo, e a peste tem a ver com isso, né? A Europa levou mais de 200 anos para recuperar a quantidade populacional que tinha. Né? Foi bem arrasador mesmo. E assim, foi numa época que já era conturbada. Mini era glacial, Guerra dos 100 Anos, conquista de território pelos mongóis. Então, assim, era um momento de muita guerra, de muita fome, povo debilitado. Então, assim, isso tudo também contribuiu, né? Inclusive, no primeiro momento, algumas pessoas até acham que, de certa forma, foi benéfica. A pessoa tem que ser meio psicopata, né, pra falar isso. Mas algumas pessoas dizem que foi benéfica porque aqui aumentou os salários da camada mais baixa, porque tinha menos mão de obra, né? A mão de obra foi mais valorizada, enfraqueceu a relação servil, né, ali dos senhores de terra, né, e os camponeses. Muitos camponeses conseguiram sair do campo, conseguiram... Isso, de forma geral, teria enfraquecido o feudo, né? Sim. Isso teria dado
aberto Opa, quase. Aberto o caminho para uma nova forma ali de organização sociopolítica, né? Uhum. Mas, assim, cara, eu acho que é muito relativo. Eu acho que a partir do momento que você falar que morreu muita gente, já não é benéfico e ponto. Né? Acho que benéfica é uma palavra equivocada para isso, né? Demais. Eu acho que, assim, a pessoa pode adaptar esse discurso para, mesmo com a peste, a Europa conseguiu se reestruturar, se reconstruir, mas isso não é que seja benéfico. Mas né? aí que tá. Essa teoria diria que a Europa ela prosperou não apesar da peste, mas por causa da peste. Não, na minha opinião é apesar, pô. Não, por causa é foda. Não, mas é o que eu tô dizendo. Algumas pessoas pensam isso. Algumas pessoas fazem essas associações. Quer aumentar o teu salário, fica doente. Não, porra, né? Assim não, mas assim, algumas pessoas pensam assim, cara, porque a gente vê a sequência de acontecimentos e tende a achar, às vezes, que todos eles são costurados. Causa e consequência, né? Assim, séculos depois teve a Revolução Industrial. Então, se não fosse a peste, não tinha revolução. O quê? Não, calma. Isso não é história, né? Você falar, e se... Cara, mas esse contexto é muito maneiro. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Porque até a gente começar a estudar aqui pro episódio que a gente tá gravando hoje, eu não tinha vinculado as duas informações históricas da peste negra e o fim da Idade Média. Vou discorrer sobre isso. A gente sempre fala que a Idade Média não tem um momento de ruptura, né? Existe até a data lá, 1453, 50 alguma coisa, que foi a queda de Constantinopla, mas que a gente fala muito que a Idade Média, na verdade, foi um período de transição que durou vários anos. E a peste negra, ela teve uma participação fundamental nisso, pelo que o Felipe Sampaio já falou, que é a quebra da relação feudal. Essa instituição feudal, ela entra em decadência, por quê? É muito interessante. As terras que ficaram vazias, porque a galera morreu, né? Português bem claro aqui, elas ficaram sem produzir nada. Então muitos campos, principalmente na Inglaterra, na França e principalmente na Itália, que foi pioneira nisso, eles converteram aquilo que antes eram propriedades feudais para grandes pastos de carneiros, de bovinos. Então você observa uma mudança, tá, no produto econômico dessa época. Segundo, as pessoas que sobreviveram, que antes eram, entre aspas, apenas servos feudais, agora eles conseguem se apossar de uma propriedade que está vazia, de um pedaço de terra que está vazio, não está mais vinculado a um nobre, porque o nobre também morreu. Então, o que antes eram servos feudais, você passa a ter agora pequenos proprietários de terra, que com o tempo, tá, a partir de 1352, depois desse ciclo aí da doença que matou todo mundo, eles começam a ficar prósperos, porque o comércio é restabelecido. Tá? Na Itália você começa a ter exportação muito de couro, tá? Para produção de vestimentas, você tem muita produção de frutas silvestres, exportação de azeite de oliva. Tudo isso vendido mais caro do que era. Tudo isso vendido mais caro. E antes, aquela nobreza lá, o conde, o duque, o barão, ou o cavaleiro, o pequeno nobre, ele já não tem mais sob seu domínio aquele servo. Então ele já tem que entrar, já tem que comercializar com esse cara. Então a identidade, a instituição nobreza, ela começa a cair de prestígio, enquanto a instituição comerciante começa a subir. Tá? E a Itália é muito importante porque, como a gente mostrou aqui, o mapa que eu mostrei que vocês não viram, ela entrou pelo sul da Europa, vindo pela Sicília, que é o sul da Itália, entrou pela Itália, para essas cidades aí portuárias que a gente falou, subiu pela França, Inglaterra, Noruega e Rússia. Então, quando estava chegando na Rússia, lá em 1350, a coisa já estava se estabilizando na Itália. Então, a Itália foi a primeira a ser afetada, de um modo geral, e foi a primeira a se recuperar também. Isso é muito maneiro, porque a gente vai observar, por exemplo... Maneiro morrer um monte de gente. Não, peraí, calma, não tô falando da morte. É maneiro que você vê como a população se adapta a isso. É um campo muito fértil para se inserirem novidades tecnológicas. Antes eu precisava de um monte de gente para arar o campo, para moer o trigo. Agora você já começa a ver investimento em moinhos mecânicos, por exemplo. Né? Você começa a observar iniciativas científicas que são muito marcantes na Itália
no período renascentista, que é justamente o que vai acontecer a partir daqui com o fim da Idade Média, né? É bem interessante. Outro fator também que acabou trazendo uma mudança nessa sociedade foi o enfraquecimento do clero. Porque também, exatamente. Teve muito clérigo morrendo, pô. Aí a população e muito vendo aqui clérigo fala se assim, recusando a dar extrema-unção, aí a galera, porra. Não, mas você imagina o bispo lá na homilia falando que isso aí é uma praga divina, é um castigo pros infiéis, não sei o que. Uma semana depois ele morre. Aí tu fica, esse cara tá cheio de pecado? Não era pra ele ficar... Das duas, uma. Ou as coisas não são bem assim, não é Deus que tá fazendo essas coisas, ou a igreja tá errada. Entendeu? Porque também a igreja, nesse meio tempo, no primeiro momento, ela começou a lucrar muito com a praga. Com a peste, em geral. Principalmente com indulgência, entendeu? As pessoas, vendo esse castigo de Deus, elas, no primeiro momento, todas elas correram para o abrigo da igreja. Todas elas tentaram expiar seus pecados. Entendeu? Muito dos nobres que iam lutar lá contra os muçulmanos iam justamente tentando achar uma forma de fugir desses castigos divinos ou pelo menos garantir um lugar no céu depois que morresse. Aí passa o tempo e essas pessoas não veem resultado e veem que os próprios clérigos estão morrendo, aí, pô, elas começam a se sentir traídas. A gente vai ver depois os movimentos aí de protestantismo e tudo também, que são também parecidos, que tem relações com isso também, com esse enfraquecimento da igreja. Eu não tô dizendo que é só mas é que tá, que nem você falou, é perigoso a gente falar assim, foi daí que começou revoluções tecnológicas, foi daí que veio Gutenberg. Também, calma, também não é assim. Eu não tô dizendo que... eu falei que era um cenário propício para o surgimento. Mas não foi por isso. É aí que eu queria chegar. Também, pô. Entendeu? Não foi São por isso. Fatores. Algumas pessoas atribuem a isso, tipo que a prensa, o protestantismo, o surgimento da classe média, da burguesia, o fim do feudalismo. O que eu tô querendo dizer é que não é bem assim. Tipo assim, que bom que teve... Que fica parecendo que é assim, que bom que teve a peste, porque agora o mundo é melhor. Tá entendendo? É isso que eu tô falando, que é perigoso a gente ir por esse caminho, porque não é bem assim. Uma das coisas que propiciou, eu acredito que assim, eu sempre falo isso, a gente vai sempre rumando a humanidade, assim, ela vai sempre rumando numa direção, né, e ela vai sendo impulsionada ou não por alguns acontecimentos. Mas nunca vai ter um acontecimento que, a partir da peste agora, tudo isso aconteceu só por causa da peste. Não. É muito mais complexo, né, do que isso. Mas tá tudo interligado. Eu queria citar 2 eventos aqui, só pra... O homem foi à lua por causa da peste. Rapaz! Se não tivesse tido a peste, a gente nunca ia pisar na lua, né? Eu entendi o que você quis dizer. Eu quero só ressaltar 2 eventos que tiveram aqui, um pouco depois da recuperação da peste, que reforça o lance da mudança social que a gente está falando. Tá? A gente falou da perda de credibilidade da igreja e eu falei agora há pouco também da perda de credibilidade da instituição feudal. 2 eventos aqui que na verdade foram 2 revoltas muito interessantes. Uma foi na Itália e outra foi na Inglaterra, que foram revoltas sociais. Tá? A primeira delas foi a Revolta dos Ciompi, tá? Em Florença, 1378. Né? Então foram trabalhadores da indústria de lã, né? Que ocupavam posições menores ali, posições subalternas no comércio, que não estavam sendo representados nas guildas mercantis, que é uma coisa bem forte dessa época também, né? Que era, na verdade, um sindicato moderno, quase. Né? Então eles viviam em situação de extrema pobreza, de situações de trabalho também muito precárias, e aí eles fazem essa revolta para exigir melhores condições de trabalho. Tudo isso nessa linha que a gente está mostrando aqui de escassez de mão de obra,
né? A galera podendo, entre aspas, exigir melhores condições de trabalho, porque agora não tem tanta gente assim no mercado de trabalho para aceitar qualquer coisa, né? E a outra foi a revolta dos camponeses na Inglaterra. Essa já foi um pouco mais para frente, foi em 1381. E ela foi uma resposta às altas taxações dos camponeses para custear a Guerra dos 100 Anos. E aqui eu abro um parênteses. Meu irmão, que porra de guerra foi essa que os caras começam guerreando por causa de questão sucessória de trono de um rei querendo ser rei de outro país? Aí eles paralisam a Guerra dos 100 Anos por conta da peste negra. E aí depois, quando a situação volta a se estabilizar, né, que eu tô falando 40 anos depois, 1381, os caras, opa, quem sobrou aí da peste? Vamos voltar a guerrear. Porra! É uma coisa assim descabível, né? Mas enfim, estavam cobrando muitos impostos da população. Teve um imposto chamado Poll Tax de 1381, que de maneira injusta ele taxava mais a população mais pobre. E aí rola essa revolta, justamente exigindo melhores condições de trabalho também, acabar com essa taxação. Eles fazem uma grande marcha com várias pessoas até Londres, que era um grande centro ali, capital do grande império. A revolta ela é dispersada, tá? A turba é dispersada, principalmente pela falta de uma liderança centralizada, mas isso aqui só para ressaltar que começa a ter algumas revoltas populares, eles começam a ter essa consciência de que podem exigir melhor. Eles não aceitam mais aquela ideia medieval, retrógrada, de tipo assim, eu sou um servo ligado à terra, juramentado a um nobre porque ele foi escolhido por Deus. Isso começa a cair, o cara começa a se entender como trabalhador e começa a exigir as suas questões. Mas não graças à peste. Mas não graças à peste, tá bom? Tudo que eu falar agora não é graças à peste. Eu tô falando aqui, ó. Uma coisa, olha só. cronológica. O Raul já tá fazendo aquela cara que ele faz quando a gente sai totalmente do assunto. Você tá aí falando isso aqui tem tudo a ver com o assunto. Sindicato Guerra dos 100 Anos isso e faz aqui o tem L. tudo a ver com o assunto. Entendeu? Vamos encerrar isso aqui. Você tá queimando pauta, tá? Vamos lá, tem uma parada pra falar aqui pra gente encerrar então. Não diga. A gente foi entender, de fato, eu falo a gente como humanidade, a peste negra, a partir da Revolução Científica lá com Louis Pasteur, já no final do século XIX. E o Alexandre Yersin, que é o cara que dá nome lá ao vírus, né, a bactéria que transmite a doença, ele foi de fato identificar o bacilo lá que transmite a doença em 1894. Então, foi assim, né, já no século XIX, quase século XX, é que a gente foi compreender completamente essa doença. Eu falo como humanidade. E aí, em 2022, um estudo que envolveu arqueólogos e geneticistas que estudou ali os mortos pela peste, né, de 700 anos atrás, identificou um gene específico que pode estar relacionado à pessoa conseguir resistir à doença. Cerca de 40% de chance a mais de sobreviver à peste negra. O problema é que esse gene, que talvez tenha salvado ancestrais 700 anos atrás, ele afeta as doenças autoimunes. Se por um lado ela ajudou a sobreviver à peste negra, agora ela pode dificultar para a pessoa sobreviver às doenças autoimunes e também pode estar relacionada à dificuldade de digerir a proteína do leite. E isso é algo que está nos genes, né, na constituição física dos seres humanos a partir da peste negra, principalmente do europeu. Então, provavelmente aí num processo de seleção natural, a humanidade acabou ficando mais suscetível a doenças autoimunes e mais intolerante à lactose. É isso que você está dizendo? De maneira bem sensível, mas basicamente é isso. Interessante, cara. Mas eu já vi também uns estudiosos, não tem nada a ver com o assunto, mas já que você puxou isso, uns estudiosos que dizem que, na real... Aí eu não posso queimar papo. Cessa o seu papo aí. Que, na verdade, o ser humano ele é intolerante à lactose e os que são os, entre aspas, mutantes, são os que conseguem tolerar.
Que o natural seria ser intolerante. Até me desconcentrei aqui agora. Se você tiver alguma sugestão de episódio, deixa lá no Instagram pra gente, @resenhaépica, ou aí como comentário no Spotify também, se você estiver ouvindo a gente. Não esquece de seguir o feed das 5 estrelas e se inscrever no YouTube lá também, Resenha Épica. Deixa um comentário aí pra gente conhecer vocês e trocar uma ideia também, a gente quer muito esse contato. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Abraço, pessoal, até a próxima. Valeu. Campos indignado porque ele queria falar de Star Wars da América, pode ser e curdos. Eu falei de Renascimento, que é uma coisa imediatamente após o fim da Idade Média. O cara falou de Luiz Pastel, é só eu que tomo esporro. Mas pessoal, é sobre a doença. Próximo episódio, digestão do leite, tá? Pra aqueles que quiserem aí.